basicamente das grandes transformações sociais, para explicar a sociedade, a moderna sociedade capitalista ocidental. Então, esse vídeo está lá, esse vídeo tem 4 minutos e 10, né? Eu vou passar, né, para vocês aqui agora. E quem chegar depois é só ir lá no mural, assistir rapidinho. O outro que tem 21 minutos, mas esse tem 4 só. Então, 4 minutos do dia não vai atrapalhar vocês, então vocês assistem lá. Quem chegar depois. Vou fechar aqui o microfone para passar. Começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Para continuar com a compreensão da Sociologia compreensiva, sim, repetimos de propósito, o vídeo de hoje trata do conceito de racionalidade e o desencantamento de mundo segundo Max Weber. No último vídeo sobre Weber, explicamos que ele percebe a realidade social através do conceito de ação social. São 4 tipos de ação social e podemos separá-las entre irracionais e racionais. Segundo Weber, existe um movimento na história da humanidade de complexificação das relações sociais. Como assim? Podemos colocar, lado a lado, 2 configurações de vida social. De um lado, a vida em comunidade e de outro, a vida em sociedade. Na primeira, temos menos pessoas, sendo que essas, ao se relacionarem, pautam suas ações mais no afeto e na tradição. Imagine que você viveu sempre no mesmo bairro e seus pais também nasceram lá. Os vizinhos da sua casa são os mesmos de sempre. Ali, neste espaço, as ações que vocês terão na sua maioria serão pautadas em afeto e tradição. No segundo tipo de relação social, a chamada sociedade, temos mais pessoas envolvidas. Quanto mais pessoas, maiores serão os conflitos. Portanto, menos afeto e menos tradição estarão envolvidas nas nossas ações sociais, e mais racionalidade ocupará os motivos dessas ações. Neste caso, teremos uma relação social muito mais racional que a anterior. Como percebemos isso? Através da criação de leis, normas, regulamentações racionais que são, acima de tudo, impessoais e racionais, pois não podem privilegiar ninguém e nem se pautar em sentimentos ou tradição, porque isso personaliza demais essa lei, norma ou regra. Assim sendo, esta vida em sociedade é mais racional e cheia de regras. Uma pergunta sincera: em qual vocês acham que estamos vivendo? Em uma comunidade ou sociedade? Sim, vivemos em uma sociedade. E como podemos perceber isso? No chamado processo de racionalização da vida social. Em todas as relações do cotidiano, estamos em contato com a racionalidade de regras que regulamentam a nossa vida. Na fila do banco, na compra de um jogo pela internet, na sala de aula, ao atravessar a faixa de pedestre. Em todas essas situações, a vida racional de uma sociedade aparece. Segundo Weber, à medida que a história da humanidade avança, mais as relações vão se tornando racionais, porque a complexidade da vida em sociedade, ou seja, a vida em contato com o maior número de pessoas, exige um conjunto de leis e normas impessoais. Primeiro tema, ok. E que seria o desencantamento de mundo para Weber? Vamos lá. Temos uma vida social racional. E o que iremos fazer sempre passará pela dimensão racional. Essa dimensão pode ser com relação aos valores ou aos fins. Weber dirá que uma das consequências de uma vida mais racional é tirar o encanto do mundo. Isso significa que nós não mais acreditaremos em seres sobrenaturais, em forças do além, em coisas que fogem da nossa racionalidade e que controlariam a vida da matéria. Para ele, este processo é chamado de desencantamento do mundo. Ao tirar o encanto do mundo, a natureza torna-se apenas um meio de obtenção dos interesses da razão. Ou seja, é mais ou menos como se, ao olhar para uma árvore, você só enxergasse nela o seu interesse. Um monte de madeira para fazer uma mesa, ou um empecilho para sua produção agrícola, ou uma sombra para você ler um livro. Não teria, nessa sua visão, espaço para enxergar o espírito da natureza ou a grandeza histórica da árvore. Além dessa visão objetiva, Weber afirma que poderá ocorrer uma perda de sentido da existência. Afinal, a visão encantada do mundo consegue atribuir sentido à própria existência humana. Pense, por exemplo, nas religiões. De um modo geral, todas elas buscam acalentar e explicar o motivo de estarmos nesse mundo. Contudo, com o desencantamento de mundo, ao perder o encanto, o mundo fica esvaziado de sentido. Não sobra nada. Apenas a fria e dura materialidade e racionalidade do mundo. Bom, ficamos por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer a discussão de Weber sobre dominação. Até o próximo vídeo e tchau!
E aí, gente? Pessoas. E aí? E aí, Elisângela? Bom dia para quem chegou depois, viu? Vitória, Alessandra que estava aqui. Bom dia, Gabriel. O que vocês acharam? Bom dia, meu caro. Vídeo legal. Mas o que você é legal, mas vocês acharam? Ou vocês acharam aí? Entenderam legal? Tentaram compreender? Essa dicotomia entre comunidade e sociedade, ela é uma dicotomia que, vez por outra, aparece, né? Sociedade basicamente. Essa sociologia animada é legal, porque são curtos, aí tem aquela animação, etc. Fica bem legal. Sociedade, basicamente, quando você. Exato. Quando vocês enxergarem essa expressão em qualquer lugar, qualquer texto de sociologia, né? Nem qualquer lugar que vocês se depararem com a expressão sociedade, em contraposição à comunidade, sociedade geralmente está se referindo à moderna sociedade capitalista, ao modo de produção capitalista, e comunidade às outras formas de organização social pré-capitalista. Então, tem as realidades sociais pré-capitalistas, que alguns pensadores, a sociologia chama conceitualmente como comunidades, né? Por causa daquela explicação que ele estava falando, né? As relações sociais são mais próximas, mais pessoais. Né? Você conhece as pessoas, você tem a maior, vamos dizer assim, confiança na pessoa, ou uma maior desconfiança na pessoa. E a sociedade capitalista, ela é maior. Imagine a maior megalópole do mundo. Qual é? Vocês sabem qual é a maior megalópole do mundo? Hein, gente? Só por curiosidade cultural, acho que é Tóquio, a região de Tóquio, né? Mais de 30 milhões de pessoas, se eu não me engano. Então, é impossível você estar lá em Tóquio, conhecer, quiçá, todas as pessoas do prédio que você mora. Imagine da megalópole de Tóquio. Impossível isso. Impossível. Então, a predominância de uma relação mais impessoal lá, você não tem essa relação mais próxima, conhecimento mais próximo, confiança e a desconfiança, né? Você tem a questão do comportamento que se difundiu dentro da lógica capitalista. Depende do tamanho, né? Mas tem famílias realmente que são grandes. Essa distinção, a gente não encontra, né? Que fosse separada, não. Quem mora em cidades bem pequenas, não sei se vocês chegam a morar em sociedades muito pequenas, mas quem mora em cidades bem pequenas, geralmente as pessoas se conhecem pelo nome, né? Ou aquele fulano é filho de fulano de tal, com fulano de tal. Fulana é neta de fulano de tal, da família fulano de tal, da família mais importante da cidade, etc. Você tem isso, né? Mas quando você vai crescendo na densidade, principalmente na densidade populacional, né? nas trocas econômicas, vai tendo outra lógica de relações sociais, né? Baseada na impessoalidade e tal. Vamos discutir isso. É só para explicar um pouco essa dicotomia entre o conceito de comunidade e sociedade, né? Então, comunidade pré-capitalistas, sociedade, o modo de produção capitalista. Quando você aparecer algo de sociologia, vocês já sabem, quando eles estiver fazendo essa distinção, qual a distinção que eles estão fazendo. Então, vamos falar, primeiramente, da teoria da racionalidade, do desencantamento do mundo da secularização. Né? Primeiro, a gente tem que falar de Weber. O Leonardo caiu ou foi embora?
Senai, volta, Senai. Não, voltou. Deixa eu bem, Senai. Senai estava assistindo a foto de você, né? Que você lá no primeiro ano. Um vídeo, professor. Não, é uma coisa muito legal. Ou se você gosta das nossas aulas, né? Mas você é bem participativo. Então, Weber buscava explicar esse longo processo histórico que culminou na Reforma Protestante, né? Vamos dizer assim, o ápice do desenvolvimento da racionalidade e do racionalismo. Esse longo processo, ele vai falar que, por exemplo, vamos explicar melhor. Esse processo de racionalização do mundo é um processo mais amplo e de uma extensão histórica maior. Ele vai dizer lá que começa já lá nas seitas judaicas antes de Cristo e vai ter seu ápice nesse processo da Reforma Protestante. O desencantamento do mundo é um processo menos universal, menos geral, né? Mais circunscrito a uma determinada estrutura social, e a secularização é mais restrita ainda, está ligada a questões do desenvolvimento das transformações no direito e nas relações econômicas, mas basicamente no direito. Tem essas distinções, né, que está no slide aí, né, da racionalidade material e formal, racionalidade teórica e prática, né? Aí vocês leem o slide depois, por favor, está tudo explicadozinho, né? Mas o sentido mais genérico desse processo, desses temas de Weber, se fundamenta, vamos dizer assim, em algumas palavras-chave. Para além dessa distinção que ele faz em racionalidade formal, substantiva, material, teórica, etc., a gente pode definir esse desenvolvimento social, que nosso recorte histórico, a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, ele tem como fundamento, como objetivo, claro, um só. Fundamenta-se na calculabilidade, previsibilidade, vamos dizer assim, numa racionalidade cada vez maior entre adequação entre meios e fins das nossas ações sociais. Ou seja, a escolha dos meios para obter um determinado fim se torna cada vez mais claro e racional. Há um forte desenvolvimento em questão de informática, né? Há um desenvolvimento da contabilidade, segurança jurídica, impessoalidade. Mas, se a gente pudesse definir todo esse processo histórico, a gente poderia definir como o quê? Uma busca cada vez maior de uma previsibilidade da vida social e da realidade natural e de uma calculabilidade, que é o fundamento da nossa sociedade, gente. Não são números. O fundamento da nossa sociedade são os números. Nós somos todos reduzidos a números, certo? E o que orienta, geralmente, a nossa ação nessa sociedade é busca de números também, ou seja, de enriquecimento quantitativo, matematizável, previsível, ou seja, racional. É isso que o Weber está tentando explicar. Compreender que nós compreendamos essa nova realidade que emerge a partir... emerge não, né? Que chega ao ápice de desenvolvimento a partir da Reforma Protestante de Martim Lutero. Então, esse processo de racionalização vai ser isso. Ele vai discutir... Ele fala aquela vinculação entre Reforma Protestante e espírito do capitalismo. Mas no livro, A Reforma Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai discutir algumas especificidades do moderno capitalismo ocidental. E dentro dessas especificidades, ele vai falar que por exemplo, tem a separação, se vocês verem outro texto, a separação entre esfera da vida familiar, esfera privada e esfera da, vamos dizer assim, esfera pública. Né? A separação entre os CPFs e os CNPJs, né? A economia da empresa, ela não é a economia da família, segue uma outra lógica de funcionamento.
E o desenvolvimento da contabilidade, da matemática. O que significa isso, gente? Significa isso, gente. Significa o quê? Significa o quê? Significa que através de números, gente, números, os frios números, o sujeito lá, dono de uma empresa, não precisa ser grande não, empresa de qualquer tamanho, ele pode calcular de forma contábil que, dependendo da lógica de funcionamento do aquecimento daquele setor econômico, uma padaria, tal, ele vai investir 100 e no final de um determinado período ele vai ter 100 mais X no final. Então, contabilidade, a matemática, a monetarização da economia tem esse significado da previsão. Através do cálculo você tem a previsão. Então não é, vamos dizer assim, no popular, a Deus dará, ou as coxas. Não é isso. Não funciona. Ah, vamos juntar um dinheiro aí, eu, Sanarle, João, Matheus, Alexandre, vamos juntar dinheiro aí, vamos abrir um negócio aí, a Deus dará, bora. Mano, investe aí, vamos ver aí, não quer que dá. Não. Não funciona desse jeito, né, João? Mas não faça desse jeito, não, que se você, analisando bem, administrando bem, a grande probabilidade de não dar certo, imagine se você falar, vamos lá, junta aí, compra negócios ali no fornecedor e vamos nessa. Não rola, não faça isso, João, para você não perder dinheiro. Por favor. Dinheiro tá difícil de ganhar. Né? Vocês vão fazer o quê? Vão analisar o mercado, vão fazer, teoricamente, né? Tentar pesquisar como está o mercado. Dá sim, viu, João? Se você tiver crédito, supondo, tem um crédito lá, tá? Um crédito no banco, o banco lhe deu crédito de 5 mil reais, você não tem nada, pegou o empréstimo, aí se perder vai ficar com negativo, né? Banco é esperto. Se você não controlar lá bem, você se dá mal. Né? Mas às vezes até é necessidade da pessoa, né? Não tem outra fonte de renda, vai pegar crédito, cheque especial, né? Mas isso são outras coisas. Então você vai fazer o seguinte, vai fazer tudo isso, tal, para conseguir abrir o que você quer e falar assim, olha, nosso objetivo é, investindo 100 mil, ao final do ano nós temos, João, Sanarle e a Elisângela, termos um capital final de, sei lá, 130 mil. E depois de 4, 5 anos, para nós termos um retorno do capital investido. Todo o capital investido. Vai começar realmente a dar lucro. Que lucro é diferente de... Faturamento é diferente de lucro, né? Vocês sabem, né? Eu sou da área de administração de nada, mas faturamento é diferente de lucro, né? Aí eu esqueci, eu já estava esquecendo. Olha, na aula passada nós falamos que, quando eu falo nós, não sei porque a gente fala nós, né? Parece que tem um fantasma falando comigo. Mas é porque dá uma aula sobre outro autor, né? Eu falei sobre a interpretação de Max Weber, sobre a reforma protestante, espírito do capitalismo, como emerge uma nova ética, né? O trabalho é entendido como vocação, né? Há o processo de racionalização, sistematização do trabalho. Só que eu falo para vocês e quero que vocês sempre guardem isso, essa informação, que a interpretação de Weber, nesse sentido, era que o trabalho existia e era para ser exercício enquanto atividade humana para a maior honra e glória de Deus. Não era para luxúria. Gravem isso, gente, lá no começo, né, do desenvolvimento, segundo a interpretação de Weber, não era para você gastar, não era para você ter uma luxúria, uma vida luxuriosa, né? Não era para o cara lá no século XVI, lá na Alemanha, né? Nos Estados Unidos nem existia ainda. Nos feudos, né, que ainda era uma realidade feudal, principalmente na Alemanha, comprar 10 iPhone, comprar, construir foguetes igual a Tesla e Jeff Bezos, né? Lógico que é uma brincadeira, né, que você não tinha tecnologia, mas não era para isso. E o que eles faziam com esse dinheiro
que eles ganhavam. Lógico que eles ficavam com a parte do lucro para viver, mas eles reinvestiam na produção. E o capitalismo se fundamenta exatamente. É porque essa origem religiosa, Weber vai falar isso, essa origem religiosa do capitalismo, né, vai até um determinado período histórico. Depois o capitalismo torna-se independente. Essa lógica de comportamento torna-se independente de qualquer tipo de limitação ética religiosa. Então, eles reinvestiram na produção, que é um dos fundamentos do capital. O capital se fundamenta por isso, né? Reinvestir para lucrar mais, para faturar mais, teoricamente lucrar mais, reinvestir mais ainda para faturar mais, lucrar mais, reinvestir mais ainda. Então, essa lógica é perversa, né? Que a pessoa tem que sempre estar reinvestindo o seu dinheiro para produzir cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Essa é a lógica, uma das separações do fundamento do capitalismo para outras organizações, modos de produção econômico, são esses, né? Porque você tem que estar sempre investindo, senão você desaparece do mercado. Então, emerge essa ética do reinvestimento na produção, segundo Max Weber. Uma das origens é justamente essa condenação da luxúria naquele momento histórico, né? Então, ele ganhava dinheiro, como ele não podia luxar, né, como o nosso querido João Mateus faz, né? Nas viagens que João Mateus faz por esse Brasil afora, por esse mundo afora, né? Ele vai para a Riviera Francesa no final do ano, né? Não podia fazer isso, né, João? Você tinha que reinvestir. E essa é a lógica, né? Aí vai se desenvolvendo o capitalismo, né? Aí a reforma protestante vai ser... Ela... Para os empresários, questão do reinvestimento empresário, mas essa ética protestante, ela funciona, ou melhor, ela teve consequências tanto para os empresários quanto para os trabalhadores, né? Porque Max Weber vai falar nos espaços geográficos em que houve um desenvolvimento das seitas protestantes, havia um maior número de empresários dentro da totalidade da população, quanto também havia uma maior porcentagem de profissionais especializados, trabalhadores especializados, do que em regiões não protestantes. Então, a ética, ela é uma ética que influenciou o comportamento da burguesia e dos trabalhadores também, trabalhadores livres, né? Então, houve essa influência em toda a sociedade. Tá certo, Senado? E essa questão da racionalização é isso. Previsibilidade e controle. Tem um intérprete de Max Weber que vai falar, eu gosto muito dessa definição que ele fala, né? E eu acho correta, que é a racionalização da dominação do mundo. Então, esse processo ele vai desencadear algo que vai desenvolver muito, segundo essa interpretação de Weber, né? Tem interpretação diferente. Vai ser um estímulo para o desenvolvimento, por exemplo, das ciências, um estímulo para o desenvolvimento das chamadas leis impessoais, da impessoalidade, de um tipo de dominação que ele chama, né? A gente não vai falar sobre isso não, né? Senão não vai dar tempo. Mas acho que quando tiver a aula presencial vai dar para trabalhar melhor. O tipo de dominação que nós vivemos. Qual é o tipo de dominação que nós vivemos, gente? Segundo Max Weber. Né? São 3 tipos de dominação. Tradicional, carismática e a nossa. Qual, gente? Burocrática, legal. Que é baseada nas leis, no parado jurídico impessoal, universal. Né? Eu vou falar algo agora que é também para vocês gravarem, que é de suma importância. O conceito de burocracia, de burocratização legal, dominação burocrática legal, para Weber, não significa de forma alguma algo que se assemelhe ao nosso entendimento do senso comum do que seja a burocracia.
Burocracia e Weber, vamos dizer assim, a gente pode interpretar de forma bem sintética através de duas determinações. O quê? A existência de um aparato de trabalhadores especializados. Falando de burocracia, em Weber. E que esse corpo de trabalhadores especializados, eles se comportem baseado em leis precisas, em leis impessoais. Por exemplo, vamos lá, um exemplo? Quem chuta um exemplo? Vamos? Dê um exemplo, galera. De um burocrata, ele tem que se comportar através das leis da administração pública. Sanarro? João? Catalina? Maria? Gabriel? Meio ponto para quem me dá um exemplo. Me dê um exemplo. Né? Como é que é a pergunta, professor? De um burocrata, pode ser. Maria Vitória ganhou. Mas, não, Maria, eu vou dar 0,25, porque os prefeitos são cargos eletivos. São cargos eletivos, né? Então, mais ou menos, ele tem que obedecer às leis, etc. Eu vou dar 0,25 para Maria. Calma, Maria. Viu? Porque são cargos eletivos e ele está falando vamos dizer assim, de um corpo de funcionários públicos que eles não são eleitos. Eles não são eleitos, eles trabalham porque eles são especializados em alguma coisa, em alguma profissão, etc. Meu ponto para quem falar, gente. Dá um exemplo. Um médico? Não. Não da forma que você falou. Professor, repita a pergunta, por favor. Já foi, Elisângela. João Mateus já acertou. Entendi. Governador é professor. Metade, né? Porque ele é eleito, né? A burocracia. Pode ser, podemos considerar. Mas, tipicamente, um juiz é um exemplo mais puro de burocrata do que um governador prefeito. Tá certo? Eu estava falando assim, deu um exemplo. Porque eu sou um burocrata, gente. Você fala para você, professor. Estou aqui, eu sou um funcionário público, né, que tenho que obedecer aos regramentos da administração pública, né? Aqui no Brasil. Nossa, eu querendo falar, eu com vergonha. Com vergonha de estar errado. Olha, Deus. Aí, aqui no Brasil, através de concursos públicos, né, de provas e títulos, né, eu só posso agir em conformidade ao que a administração pública permita que eu haja. Né? Então, se ela não disser, você tem que agir dessa forma, eu não posso fazer. Tá certo? E o que eu falei, médico, ele não segue basicamente isso também? Você fala assim, um médico do posto de saúde. Aí seria. Porque tem um médico da iniciativa privada, que ele não precisa seguir. Ele não é um De clínicas privadas. Ou médico ou um profissional liberal, mas acho que ele poderia ter. Vamos falar assim. É que também ele poderia até falar, né? Até poderia, assim. Vou dar metade para Gabriel. Mas talvez professor, eu acho assim, independentemente se o médico ele for de uma instituição privada ou pública, ele tem que seguir um regulamento. Porque, não, também isso, mas é que eu lembrei agora. Oh, meu Deus, vai ficar gravado. Maria, porque você falou de um cargo eletivo. Né? Porque a burocracia para Weber, ela não é ligada à esfera pública, ao Estado. A burocracia para Weber ela vai surgir nas empresas capitalistas. Então, Gabriel está certo. Meu ponto. O médico é um exemplo. O médico, ele, por exemplo, que trabalha em determinada lógica, é um profissional especializado, que ele vai seguir determinados regramentos, né? Por exemplo, dos conselhos de medicina, né? E da própria Constituição Federal. Sim, é. Oxe, eu que estava errado, Gabriel. Você está certo, o médico está certo. Eu estava tanto nessa visão do senso comum,
que a gente tem da burocracia enquanto uma forma de organização social que era marcadamente ligada à esfera pública, que eu tinha esquecido que para Weber, não, burocracia tem essas características, mas ela surge, ela tem sua gênese na esfera privada, nas empresas privadas. A burocracia em Weber ela tem sua gênese na empresa privada, não é na esfera pública. Então, a burocracia, os burocratas podem trabalhar tanto mas vamos... Eu vou dar meu ponto, pode ser um médico, alguém, mas para ficar mais claro para vocês, né? Aquele assistente administrativo, né? Aquele que trabalha na administração, né? de um hospital, não necessariamente que ele seja um médico, mas aquele que trabalha na administração, marcando consultas, etc. Ele realmente ali é tipicamente burocrata. Ali realmente é o burocrata puro. Ali realmente é aquele burocrata puro. Aquele que trabalha Poxa, o nome daquela lei... esqueci o nome, esqueci. Aquele que você liga, que marca consulta, que está lá, que está atendendo. Ele é tipo secretário, ali é o burocrata mesmo. Diga, Jaqueline. Quer falar? Professor, eu ia dizer padre, mas eu acho que não é não, né? Acho que não. O padre está mais ligado à questão de religião e tal. Então, de uma outra lógica de comportamento social. Mas vou deixar o meu ponto para Gabriel. Assim, João Mateus ganhou meio, Gabriel ganhou meio, e Maria ganhou 0,25. Né? A gente falou de racionalização e de desencantamento do mundo. Né? Desencantamento do mundo está mais abaixo. Cadê o processo? Aqui. Desencantamento do mundo também é um processo, vamos dizer, um processo mais amplo do que de secularização, porém, estaria subordinado a esse desenvolvimento mais amplo da racionalização. Por que isso, meu Deus? Por que isso, meu Deus? Por que isso, meu Deus? Qual a lógica do desencantamento do mundo? Oh, meu Deus. Weber, explica para a gente. Desencantamento do mundo é uma lógica que emerge vamos dizer assim, do seio da religião e que tem seu funcionamento, a lógica de funcionamento do seguinte. Qual é a lógica de funcionamento? Ele vai dizer que tem sua origem já nas seitas judaicas, né? Antes de Cristo até. E que vai ter seu desenvolvimento pleno, mais bem acabado, na Reforma Protestante, significa o quê? Um processo uma expressão que eu gosto de usar, é de desmagificação do mundo. No texto, no slide, tem outros termos, desdivinização, divinização, está escrito errado, desculpa, né? Ou desendesamento da natureza. Significa o quê? Alguém escuta? Significa o quê? Significa que nossa realidade não pode ser transformada se nós fizermos, por exemplo, algum tipo de oferenda para o orixá, segundo essa tradição. Lembre-se que o fundamento da Reforma Protestante é a doutrina da predestinação, ou seja, Deus já escolheu os salvos ou os condenados. Então, não há o que nós possamos fazer para que nós mudemos essa condenação ou não. Beleza? Considerei metade, Maria. É esse processo, Samar. Exatamente, Gabriel. Ou é o céu ou o inferno. Já está decidido. Então, não adianta, por exemplo, dentro da lógica das religiões de matriz africanas, você pode... Não tem nem esse negócio de salvo e condenado, primeiramente. Mas o que interessa não é isso. O que está interessando não é isso. O que está interessando é o seguinte. Alguma coisa no seu caminho, na sua vida, que está alguma coisa errada, amorosa, financeira, etc., você vai lá
no chamado pai de santo, né? Ou mãe de santo, etc. Vai, joga, ela vê lá, está acontecendo alguma coisa na sua vida, faz algum tipo de... Você precisa fazer algum tipo para mudar esse caminho. É um processo de magia. Magia é o quê? Mudança. Interferência no curso de sua vida cotidiana. Magia. Nesse sentido. Nós aprendemos na outra aula que o protestantismo acaba com tudo isso. Não existe nem adoração a santos. Não é verdade? Não existe adoração a santos. O cristianismo, Elisângela, vamos falar de João Gabriel. João Gabriel o quê? Eu misturei João com Gabriel. João Mateus. João Mateus está numa situação difícil, né? Está trabalhando, está milionário. Ele prosperou com a empresa de Senardo e com a Elisângela, mas ele, no campo amoroso, ele está um desastre. Só que ele é católico, fervoroso, né? Dentro da tradição católica, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar Santo Antônio, né? Vou rezar uma trezena para Santo Antônio, vou fazer aquela coisa de botar Santo Antônio de cabeça para baixo, no copo d'água, etc., até arranjar alguém para ficar. É um comportamento mágico. Aí João Mateus faz todo dia. É um comportamento mágico, que está querendo o quê? Está querendo que o Santo Antônio intervenha na sua vida cotidiana. A reforma protestante acaba com isso. Por isso que é desencantamento do mundo. Des é o quê? Prefixo. Esse prefixo. Desencantamento. Significa negação. Negação do quê? Negação do encantamento. O que é encantamento? Que a realidade natural tenha, vamos dizer assim, magia. Seja a expressão da divindade. Tudo no mundo seja mágico. Se tudo no mundo seja mágico, nós podemos manipular o mundo. Essa é a lógica. O desencantamento do mundo fala isso. Não, parem com isso. Né? Nossa religião é a religião racional, ética, né? E nós gostamos de trabalhar, né? Nós temos uma interpretação do trabalho diferente, etc, etc. Então, é o racionalismo que vai imperar. Aí vai abrir espaço para o desenvolvimento, por exemplo, das ciências. Né? Ciência, o que é? Ciência é a explicação do mundo tendo como fundamento o próprio mundo. Nós explicamos isso, né? O que é isso? Nós vamos explicar que o rio só desemboca no mar porque determinadas características daquilo. Nós vamos explicar o desenvolvimento de uma determinada semente, que ela vai se transformar em determinada árvore, que ela vai dar determinado fruto, né? Através dos estudos sobre aquela realidade que nós estamos estudando. Nós vamos estudar as leis da termodinâmica, da ação e reação, através daquelas fórmulas da física, aquelas fórmulas matemáticas, etc., e tal, que a física nos ensina. Então, nós não vamos mais explicar a nossa realidade social e a nossa realidade natural remetendo à magia. Ou seja, aquela árvore deu aquele fruto porque aquela árvore é a moradia de determinada divindade. Ou melhor, aquela árvore morreu, apodreceu, etc., porque ela foi cometida, alguma entidade de energia negativa habita aquele espaço e matou aquela árvore. Não. Vai ter uma explicação da botânica, etc. Não. Um agente infeccioso, uma bactéria, etc., invadiu a árvore, etc., aí daquela interação entre a bactéria, etc., apodreceu, amaldiçoada, Gabriel, essa a lógica, apodreceu por causa disso, daquele movimento. O desencantamento do mundo abre espaço para uma explicação racional e científica de toda a existência humana. Só que, eu vou falar um problema que ocorre, uma contradição que ocorre. Vamos falar assim, uma contradição que ocorre. Que contradição que ocorre nesse negócio? A religião, o desencantamento do mundo, estou dizendo, ela surge no seio das religiões. Mas a religião, ela é uma instituição social de caráter normativo.
e de, vamos dizer assim, normativo, normativo ético. Normativo ético. Normativo barra ético. Significa o quê? A religião impõe para nós maneiras de nós nos comportarmos em nossa vida. Faz isso? Faz. Né? Eu estava até vendo um canal católico, né? Vendendo um livro, né? Sobre, basicamente, era sobre com o que os católicos deveriam fazer, como os católicos deveriam se comportar. Essa é uma normatização. Normas, né? Normas, regras, um sistema de valores para você se comportar. Certo? Não é isso, a religião também não é isso. E ético, o que é ético? Ético é que ela se baseia naquilo que é bom, naquilo que é ruim, você tem que fazer aquilo que é bom e evitar aquilo que é ruim. E de toda essa lógica interna da religião, desculpe, ela dá um sentido à vida. Mais do que isso, e isso vai diferenciar a religião do direito, e direito também é uma instituição social normativa, né, que impõe limites e regras, um sistema de valores que você deve se comportar ou não. Mas a religião, além de dar isso, a religião dá um sentido à vida. E isso vai se perder. Mas sem fazer isso, eu poderia falar assim, Durkheim poderia responder assim para você, Sanara. Sanara, esqueça seus preconceitos sobre a realidade que nós estamos estudando, vamos estudar a realidade objetivamente. Objetivamente significa o quê? O negacionismo, que você chama de negacionismo, ele falaria, por exemplo, que era vamos dizer assim, uma pré-noção sua, mas esse negacionismo é justamente um sistema, cadê Senardo? Está aí? Senardo? Esse negacionismo é um sistema de normas que você deve se comportar em um sistema de entendimento do mundo. Ou seja, norma. Uma compreensão do mundo. Positivo ou negativo, aí é uma questão que não cabe ao sociólogo explicar. Mas esse negacionismo que você falou é um sistema de normas, é um sistema de significados do mundo. Significados do mundo. A religião dá significado para o mundo, para a nossa existência. É esse o ponto central, Senhor. A religião dá significado. A ciência não dá significado do mundo. Por isso, o desencantamento do mundo leva a um processo, quer queira ou quer não, de um pessimismo da interpretação de Max e Weber desse processo histórico. Por quê? Porque a ciência explica como aquela árvore morreu. Quem foi que deu aquela? Foi Gabriel ou João Mateus? Gabriel, quando ele falou, foi amaldiçoada. A ciência vai explicar que aquilo aconteceu por elementos físicos, químicos, biológicos, botânicos, etc. Mas a religião vai dizer assim, você pode, aquela árvore é a morada da divindade, do amor, né? Então você tem que cuidar daquela divindade do amor para que você tenha um campo amoroso aberto, aláfia, etc. Né? Então ele está dizendo, está dando sentido à nossa existência, porque nós existimos, né? As cosmovisões religiosas, a Bíblia dá sentido, né? O juízo final, né? Toda aquela, depois da volta de Jesus Cristo, vai ter todo aquele juízo final, etc., que vai ter uma consequência de quem se deu bem, quem se deu mal, né? Os itãs das igrejas, perdão, das religiões de matrizes africanas, né? Que é uma forma de conhecimento dos orixás, etc., ele vai dar um sistema de normas de conduta, né, que o neófito vai ter ao se iniciar, né, o que ele pode agora fazer, o que ele não pode, qual o sentido da vida dele, por que ele veio. Aí você, por que você nasceu? A religião fala isso, porque nós nascemos. Nós temos um propósito de vida. A ciência não dá propósito de vida nenhum, né? A ciência fala assim, olha, se você tiver num carro a determinada velocidade e tiver outro carro vindo contrário a você a determinada velocidade, se vocês baterem, se
o negócio complicado, porque você vai ter um negócio complicado, porque você vai juntar as duas velocidades, né? Então provavelmente alguém vai se dar muito mal. A religião vai falar isso, né? A religião vai falar isso, né? Não. Mas, professor, por exemplo, desculpa. Quando eu falei negacionista, é tipo, existem pessoas que são extremamente fanáticas pela religião, que pregam que vão para as ruas enfrentar o Covid porque Jesus deu a bênção a elas e nunca vai morrer. Só que existem pessoas também que não tomam vacina ou que deixam de levar seus filhos para fazer cirurgias por causa que dizem que médicos são amaldiçoados. Só que não tem nenhuma, tipo, passagem específica na Bíblia que dá significado a isso. É literalmente tirada da cabeça delas, praticamente. Aí é uma outra discussão, né? Uma outra discussão, né? Quem é que está com a verdade? Quem é que interpreta direito a Bíblia? Tem isso, né? Tem isso na ciência também, né? Ô, professor. Rapidinho, Tá. Max Weber, tem inúmeros comentadores, estudiosos de Max Weber, né? Você vai ver o cara que está interpretando Max Weber de uma forma, outro que está interpretando de outra, com toda essa briga também na ciência. Quem está interpretando direito, né? E na religião, quem é que está com a interpretação bíblica? Os protestantes vão falar, somos nós, né? Lutero que traduz isso aqui é o certo. Os católicos não somos nós. Né? É complicado. É outra história. Diga, Elisângela. Prova disso, eu tenho uma conhecida que ela disse assim, eu não uso máscara não, porque Deus é maior. Tem isso, né? Aí assim, ela não se cuida, entendeu? Ela simplesmente... Realmente assim, cada um tem sua religião, né? Claro, na minha religião é católica, eu digo realmente Deus é maior. Agora, se a gente não se proteger, a gente vai acabar morrendo, né? Se infeccionando. Então, acabou até que ela teve Covid, quase morreu, enfim. Olha, em tese, eu e a minha família agora estamos passando por Covid porque uma tia nossa não acreditava. Dizia que se pegasse Covid, Deus iria curar ela e ela não iria morrer. E não iria passar para ninguém. E aí contaminou toda a família. E morreu. Só que aí... Morreu? Uhum. É uma experiência mesmo sua? É mesmo? Recentemente. Ela não acreditava na doença. Ela dizia que era mentira, que Deus nunca ia colocar isso no mundo e que era para manter as pessoas em casa. Enfim, só que a questão é que é uma lei você tomar a vacina. Não é obrigatório porque as pessoas não levam isso em consideração. É uma loucura, né? Porque não falando da liberdade. Porque é racionalismo, né? É um conceito que Lukács usa, né? Um teórico teórico húngaro, né? Que ele fala sobre o irracionalismo, né? Só respondendo a Maria Vitória, teoricamente porque os liberais... Olha, eu não vou nem falar. Teoricamente sim, né, Maria? Mas é uma doença contagiosa, então necessariamente você vai prejudicar quem está ao seu redor, né? Então você fala assim, eu quero exercer minha liberdade, mas você é uma discussão tão pobre, teoricamente, desses liberais, não é, Maria? Você fala assim, tenho liberdade, tá certo. Se você tiver liberdade de pegar, de não se vacinar, pegar a doença e passar essa doença para mim, eu vou ter a liberdade de pegar uma espingarda e dar um tiro na sua cabeça. Pronto. E aí? Eu tenho liberdade também. Mas a lei do direito... Não, você me contaminou. Mas a lei do direito, a gente pode falar que pode ter uma medida provisória, etc, etc, de obrigatoriedade. Vocês são contra a obrigatoriedade. Então, se você me contaminar, eu teria esse direito de fazer isso com você? Ou, no mínimo, não vou pegar uma espingarda, não. Eu teria direito de entrar em sua casa, pegar todo o dinheiro e comprar remédio, meu tratamento médico financiado por você? Essa liberdade você vai me dar? Não. Então, por que a liberdade só tem que vir de você, cara? A liberdade de não tomar vacina, etc. Beleza, você não tomou vacina, etc. Mas se eu me contaminar, você vai custear tudo, até sequelas.
Então, não é liberdade. A liberdade dela não viver em sociedade. Se ela quer viver em sociedade, ela tem que ter a liberdade. liberdade. Porque você tem um processo, pelo menos teórico, de a liberdade, essa liberdade não era nunca absoluta, né? Para os teóricos, os primeiros teóricos do liberalismo, etc. Né? Tem que seguir regras, mas esses caras estão no racionalismo, estão na perspectiva de extrema-direita, bem de negacionismo da ciência. Professor, é igual aquela coisa, as pessoas falam assim, a escravidão já acabou. Mas, tipo, hoje a gente somos escravos porque a gente tem que trabalhar para comer. Se a gente não trabalhar, a gente não come. Isso é um tipo de escravização. Marx vai falar que é um tipo de domínio do trabalho, do processo de trabalho, que é um tipo de domínio, não vou dizer pior, mas tem suas nuances em relação à escravidão que torna ela muito, vamos dizer assim, muito ruim. Por exemplo, do ponto de vista ideológico, né? A dominação, o governo da dominação escrava era diretamente mediada pela violência, nosso tipo de dominação de capital e trabalho é mediada pela igualdade jurídica. Né? Então as pessoas não se veem como exploradas. Do ponto de vista ideológico, é um passo importantíssimo, né, no processo de dominação. Entre outras nuances que há. Quando a gente for falar de Marx, a gente fala. Tá certo, gente? Mas, professor. Só para terminar aqui, posso... para terminar, que a gente já está quase terminando a aula. Esse é um desencantamento do mundo, é isso. Um processo de desmagificação da natureza que foi operada dentro das religiões e que teve com o desenvolvimento, não é consciente que aquelas pessoas tiveram. Vou passar assim, Gabriel, vou passar hoje, viu? O desenvolvimento daquelas pessoas, para não ficar muito em cima da hora, o desenvolvimento daquela consciente das pessoas religiosas que estão vivendo, que é desembocar nessa modernidade, é sempre uma semana no mínimo. Viu, Elisângela? Tá certo? Tranquilidade, a mesma tranquilidade, não tem aquela pressa toda, não. Ela me entregou toda aquela flexibilidade do primeiro ano, vocês vão ter agora, tá certo? E o processo de secularização, a gente falou, tentar falar rápido, é um processo de, vamos dizer assim, um processo de perda da força das religiões. Né? É uma perda da força das religiões enquanto instituições sociais fundamentais para o processo de coesão social e integração social. Aí, para ficar mais claro, façam um paralelo, lembre-se da aula de Durkheim. Durkheim, como falava da solidariedade mecânica, ele estava falando que a religião, né, a consciência coletiva, que se efetivava basicamente na religião, tinha uma importância muito grande no processo de estruturação social, daquele cimento social, né? Aquela analogia que nós fizemos. Então, a religião vai perder essa centralidade na modernidade capitalista. Ela vai perder essa centralidade. Né? Então, o conceito de secularização é um conceito utilizado por Weber para falar de uma consequência das transformações operadas pela reforma protestante e vai desembocar no processo de laicização do Estado. Ele vai falar que tem muita vinculação, a secularização vai ter muita vinculação com a esfera jurídica, com o campo jurídico econômico, mas principalmente com o campo jurídico. Calma, Gabriel, calma que vai terminar, só mais 5 minutinhos. Entendeu, gente? Então, a secularização é um processo de perda de influência da religião na sociedade. Aí vai dar origem a esse desenvolvimento do campo jurídico, né? Esse processo histórico que demorou milênios para acontecer, que tem seu ápice novamente na Reforma Protestante, vai dar origem a um tipo de dominação, estudado por Weber, 3 tipos de dominação que Weber elencou, que é o tipo da dominação, olha, voltando lá, burocrática legal. Esse tipo de dominação burocrática legal é o tipo de dominação secularizada, ou seja, não é os imperativos religiosos que vão legitimar a dominação, mas o que legitima a dominação são as leis.
o que legitima a dominação são esses fundamentos legais do direito penal, direito civil, direito tributário, etc., impessoais, universais. O que significa impessoal? Significa que nós obedecemos ao que está na lei. E que os agentes públicos, os agentes privados, os indivíduos, as instituições, toda a vida social, ela se fundamenta também nessa legalidade. Né? O que significa isso? O IFPB tem determinadas formas de selecionar os alunos que vão adentrar a instituição. E essa forma de seleção é a forma legal, que não tem nenhuma base religiosa. Por exemplo, Sanarli, Elisângela, Gabriel, são católicos e vão ter um tratamento diferenciado para adentrar o IFPB. Jaqueline e João não são católicos, né, mas são cristãos de outras vertentes, vão ter algum tipo de benefício, mas não os benefícios que os três tiveram. Maria Vitória e Emerson, não estou dizendo que vocês são outros, tem outras religiões não cristãs, então vocês vão ter maiores dificuldades para entrar. Não. Todos vocês vão ter a mesma lógica o mesmo critério para entrar. Como o Enem. Como o Enem. Vocês vão ter o mesmo critério, vocês vão ter no mesmo bolo. Aí, na próxima aula, a gente vai falar de Marx, mas a gente vai pegar um pouquinho sobre Estado laico e afins. Estado laico é isso, né? Um Estado que tem liberdade religiosa privada para os indivíduos terem essa liberdade de professar qualquer tipo de fé. Porém, o Estado, a esfera pública, ela não é orientada por nenhum tipo de religiosidade particular. Ela é pautada nas leis impessoais. Tá certo, gente? A gente vai falar. Quem puder assistir aquele vídeo maior de 21 minutos, assista. Que eu vou falar um pouco, para finalizar mesmo, sobre a jaula de ferro, etc., o caráter pessimista da interpretação de Weber da modernidade. Tá certo, gente? Porque ele enxerga como algo negativo. Como nós já estamos a 11h05 e Gabriel já está com fome, vocês já estão com fome. Nos vemos na próxima quinta-feira, viu? Vou passar a atividade para vocês. Um abração. Essa sua atividade vai ser formulário, né? Uhum. É melhor para vocês formulário? Sim, professor. Massa. É melhor. Tá certo. Passa o formulário. Viu, gente? Objetiva. Tchau, Sanara, Elisângela, Gabriel. Valeu, professor. João, Matheus, valeu. Tchau, professor. Até a próxima.